Olá, seja bem-vindo à AgroCheck. Nesse vídeo, nós vamos criar o nosso primeiro projeto de processamento de imagens. Nos vídeos anteriores, nós fizemos todas as etapas necessárias para conseguir obter as imagens do nosso talhão e agora nós vamos fazer o upload dessas imagens para o servidor da AgroCheck para finalmente a AgroCheck processar essas imagens e devolver os produtos do campo digital para nós. Fica comigo que eu vou te ensinar passo a passo como criar o seu projeto. Bom, então resumindo o que nós vamos fazer, é muito simples. Nós simplesmente vamos pegar as imagens que estão aqui na memória do drone e fazer o upload para os servidores da AgroCheck. O processo de criação de projeto se resume a isso. Todo o restante do trabalho fica por conta da AgroCheck. Tá? Então, para fazer essa transferência de arquivos, existem duas formas. Eu vou fazer aqui com vocês através de um cabo, né? Eu estou com o meu drone conectado no meu computador através de um cabo USB, mas também você pode usar um cartão de memória. Inclusive, dessa forma, você pode usar o próprio celular para fazer o upload das imagens. E no campo é muito interessante a gente fazer isso. Normalmente a gente usa 2 cartões de memória, e um a gente tira, e enquanto faz o processo de upload para a AgroCheck, a gente coloca outro cartão de memória e já deixa o drone voando para fazer um segundo mapeamento. Tá? Fica a seu critério. Aqui com o cabo USB plugado, eu vou simplesmente ligar meu drone. E aí, automaticamente, eu não vou fazer nada. O Windows vai abrir uma janela com as pastas referentes aos arquivos que estão no drone, tá? Abriu aqui para mim a janela com as pastas automaticamente. Eu sei que as imagens do cartão de memória ficam armazenadas nessa pasta D5. Então eu vou abrir aqui essa pasta. E aqui tem um detalhe muito importante. A DJI não separa os projetos, os voos, os dias em pastas isoladas, tá? Então, muito provavelmente, e é o que está acontecendo aqui agora, você pode ter mais arquivos do que aqueles processamento que nós vamos iniciar agora. Então, você pode ter vídeos que você filmou usando seu drone, você pode ter imagens de outro mapeamento, então é muito importante você isolar as imagens referentes ao nosso projeto e fazer o upload só delas para não ter erro no seu processamento. Qualquer outra imagem que não seja referente ao seu mapeamento, que se ela for junto no upload, vai gerar problemas de processamento. Então aqui, ó, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso isolar? Eu sei que nessa pasta eu tenho imagens de 2 mapeamentos, tá? Então eu venho simplesmente aqui, ó, em data de modificação e coloco os arquivos em ordem decrescente. Em ordem decrescente porque eu sei que o mapeamento que eu quero, os arquivos que eu quero são os últimos, né? Foram feitos mais recentemente. Então aqui, ó, automaticamente ele já aparece para mim o último arquivo salvo nesse cartão de memória, tá? Então eu vou descendo aqui, ó, e pelo horário, tá? Que esse último arquivo foi gerado às 17h09. Então, se eu vier descendo, eu vou ver que vai gerar aí 5, 6 arquivos por minuto. Tá? Então, eu vou ter uma sequência de minutos decrescente, até chegar um momento que é aqui, ó, que dá um pulo. Então, aqui, ó, de 16h52 já pulou para 12h32. Então, eu sei que esse arquivo aqui é de um outro mapeamento, inclusive até uma outra data. E esse aqui, ó, é a primeira imagem do mapeamento que nós vamos processar agora. Tá? Então, eu vou selecionar ele, dele para cima. Então, seleciono a primeira imagem, vou dar aqui um Ctrl Shift e vou clicar na última imagem do nosso mapeamento. E aqui eu já tenho 251 imagens, tá? Que é exatamente o número de imagens do nosso processamento, do nosso projeto de mapeamento. Então, eu com as imagens selecionadas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na plataforma AgroCheck. Em fazendas eu não faço nada, porque eu já tenho minha fazenda criada. Talhões eu também não mexo, porque nós já criamos, né, um talhão e esse mapeamento se refere a esse talhão que nós criamos.
Então, eu vou vir aqui em projetos, que eu não tenho nenhum projeto ainda, e vou criar o meu primeiro. Simplesmente clicando aqui em criar novo projeto. Então, agora é muito fácil. Eu vou selecionar a fazenda, eu vou selecionar o talhão e vou definir aqui a data, não a data de hoje, mas a data qual foi feita a obtenção das imagens. É importante você usar essa data e não a atual, porque isso vai ficar mais vinculado ao estágio da cultura, né? A fase de desenvolvimento da cultura naquele momento. Então, você seleciona aqui, eu vou pôr uma data qualquer aqui, que é só um teste. E aqui, na descrição do projeto, você pode colocar a cultura que é, a fase, né, o estágio de desenvolvimento da cultura. Você pode colocar os objetivos. Por exemplo, esse é um projeto de avaliação de plantas invasoras para dessecação em taxa variável. Enfim, você coloca aí os objetivos, as características e os detalhes do seu projeto. Nós vamos deixar em branco para o vídeo não ficar longo. Vou selecionar as imagens e aqui eu posso clicar e selecionar as imagens lá naquela pasta ou simplesmente arrastar. E como elas já estão selecionadas, é o que eu vou fazer. Ó. Já tenho aqui as imagens todas selecionadas, as 251 imagens, tá aqui. Então eu vou arrastar elas para cá. E pronto. Já foi. Aqui eu tenho o resumo do meu projeto, me mostrando que eu estou fazendo um projeto referente à Fazenda Santa Maria, ao Talhão Angico, que tem 44,4 hectares, de uma data de mapeamento X, o número de imagens e o número de megabytes livres. Isso aqui é um detalhe interessante. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a plataforma AgroCheck considera o consumo de um crédito como 1 hectare ou 100 megabytes. Então, quando que você vai pagar mais de um crédito para processar um hectare? Somente quando você exceder esse consumo de 100 megabytes por hectare. Então, se eu tenho 44,4 hectares nesse projeto e tenho 100 megabytes por hectare, eu tenho livre para me usar aqui, para me consumir nesse projeto, sem pagar adicional, 4.440 megabytes. Tá? E, no entanto, eu estou usando menos da metade disso, né? Só 2.037. Então, por isso, eu vou pagar um crédito por hectare. Vai ser abatido na minha conta, que tem 60 créditos, vai ser abatido 44,4 e eu ainda vou ficar com um saldo de 16,6. 15,6, desculpa. Então, uma observação para a gente reforçar é que, de fato, esse limite de 100 megabytes por hectare, ele é muito generoso. Tá? Você vê que nós estamos usando menos da metade aqui, ó, com um processamento de 45 hectares. Então, assim, você só vai pagar excedente mesmo de crédito se realmente você for fazer um trabalho bem mais detalhado, né? Um voo mais baixo, algum tipo de trabalho que consuma uma quantidade bem maior de imagens por hectare do que a quantidade usual. Beleza? Então, agora, já confirmei, já revisei tudo, está tudo certo aqui, é o que eu quero mesmo, é o que eu esperava. Vou simplesmente clicar em aceite aqui os termos e condições para liberar esse botão de confirmação de criação de projeto. E agora eu clico nele. E pronto. Automaticamente as imagens do meu drone estão sendo transferidas para os servidores da AgroCheck, tá? Então, só reforçando, esse tempo aqui, essa barra de progresso, ela não se refere ao processamento das imagens em si. É simplesmente a transferência de arquivos das imagens que estão no meu drone para os servidores na nuvem, certo? Aí depois nós temos uma outra etapa de processamento que vai consumir mais algum tempo. Eu vou pausar aqui o vídeo para não ficar muito longo. Quando estiver perto de finalizar aqui o upload, a gente retoma. Bom, então nosso upload de imagens foi concluído. Aparece essa janela aqui de sucesso, confirmando a conclusão do processo de upload. Tá? Agora, simplesmente, nós vamos fechar aqui. E agora a gente tem que aguardar a segunda etapa, que é o processamento dessas imagens, né? Se eu vier aqui em projetos, eu já vejo esse projeto que nós acabamos de listar, de criar, aqui na lista. E observa que ele está com o status aqui, processando, né? Ou seja, agora que ele chegou, agora que as imagens chegaram lá no servidor, elas precisam de um tempo para
para ser processadas e gerar os produtos digitais, né? Quanto tempo leva isso? Depende. Depende muito da questão de fila, do volume de processamento que os servidores estão realizando naquele momento. Pode ser que, dependendo do volume de projetos, demore 4 horas, 6 horas, 8 horas. Então, não existe uma regra. O nosso projeto já ficou pronto. Ele levou, em média, aqui 1h20 para ser concluído. E observa aqui que o status mudou de processando, agora está como ativo, tá? E surgiu um ícone de uma pasta aberta em ação, do qual deve ser clicado para a gente ter acesso a esse projeto, tá? Eu vou clicar nesse ícone e aqui nós temos finalmente acesso ao nosso projeto, aos arquivos relacionados a ele e aos detalhes e informações sobre esse projeto também. No próximo vídeo, nós vamos abrir esse e vários outros projetos e entender exatamente o que a gente pode fazer, como a gente deve analisar, como a gente deve interpretar os nossos projetos, cada um dos arquivos que a gente recebe junto com ele. Te espero lá.